Bom, vamos lá então de novo. Bom, então eu estava tentando colocar a correção desse relacione, aí tinha dado para mim que não tinha ido a resposta para vocês. Então eu vou repetir a sequência, ó. 2, 5, 4, 1 e 3. Essa ficou a sequência do relacione, tá? Professora, Oi. bom dia. Qual é a página? Bom dia. Ah, você não estava, né, quando eu caí. 235. Obrigado. A gente está finalizando essa correção, que ontem a gente não conseguiu corrigir essa página. Não vi que você estava aí. Bom, vamos lá agora. Agora, no finalzinho aí da página, ó. Ao longo da gestação, o ser humano passa por diversas modificações. Durante cerca de... Aí tem um tracinho, semanas. Aí nós vamos colocar a quantidade de semanas de uma gestação, tá? Em que o feto ele já está mais ou menos todo formado, pronto para nascer, que é de 38 a 40 semanas. Então, quem colocou 38 ou quem colocou 40, tá certo, tá? Pode ser os dois. 38 ou então 40. É de 38 a 40 semanas, então vale os dois. A nutrição do embrião e feto é realizada por meio da placenta e do cordão umbilical. Requer a realização, aí depois outra informação, requer a realização que envolve consultas médicas e exames periódicos. Qual é o nome do conjunto, né, de consultas médicas, de exames, que a mulher, quando está grávida, faz? Como que se chama isso? Esse período de exames e de acompanhamentos médicos que ela tem. Qual foi o nome que a gente comentou? Alguém lembra? Pré-natal. Isso aí, pré-natal. Muito bem. Ok. Então, esse quadradinho maior, a gente já completou ele todo. Agora, a gente vai para o quadradinho do lado menorzinho. Vamos completar ele aí. Marca o final da gestação. A palavrinha que está faltando aí. Pode ser do tipo. Aí tem uma linhazinha para completar. Natural. É mais indicado pelos órgãos e representantes na área da saúde. Esse pré-natal é o último? Requer a realização, é? Isso, o último lá Obrigado. debaixo do quadro grande. Aí, depois de gestação, que está no quadrinho lá de cima, está se referindo aos tipos de parto, tá? Então, a gente comentou ontem também que esse tipo de parto ele pode ser chamado de natural, que está aí entre parênteses, ou então de... Qual é o outro nome que ele pode receber? Parto normal? Isso, normal. Muito bem. Então, ó, normal e natural é o mais indicado pelos órgãos e representantes da área da saúde. Então, todos os médicos, eles preferem esse tipo de parto, né? Até porque não agride o corpo da mulher. É um processo natural, tá? Não toma anestesia, não faz nada disso. Não leva a ponto, tá? Então, é um processo natural, não agride o corpo da mulher. Então, os médicos dão preferência a esse tipo de parto. Mas se não conseguir, ou se a mulher não quiser, né, que ela pode escolher, aí, ó, tem a explicação embaixo. Caracteriza-se pela saída do feto pelo canal vaginal. Isso ainda é do parto normal.
Depois, qual é o nome do outro tipo de parto? Ó, indicado apenas em casos que não permite a realização do parto normal. Representa mais riscos à vida da mãe e do bebê. Qual é o nome desse parto? É cesariana. Isso aí. Então, a cesárea é indicado apenas em casos que não permite a realização do parto normal. Embora a gente saiba que não é bem assim, né? Na rede pública, se você tiver... Professor, Oi. não é o mais comum? A cesárea? Então, hoje em dia, sim, porque a maioria das pessoas tem plano de saúde. Maicon, a gente está corrigindo a 235. A maioria das pessoas tem plano de saúde, então acabam optando pelo parto cesariana, tá? Porque você tem o plano, então o plano ele paga, né? Ele cobre esse tipo de cirurgia. Então a mulher que não quer sentir dor prefere a cesariana. Só que é muito relativo, porque o parto normal dói na hora, mas depois você fica bem, você não sente nada. Já o parto cesariano, o que acontece? Não dói na hora, né? Porque você está sob efeito de anestesia, mas em compensação, depois você recebe uma série de pontos e aí dói. No dia seguinte, para você levantar da cama, né? Que o efeito da anestesia passou, para você levantar da cama para tomar banho, dói bastante. Não vou dizer a você que é fácil, não. Mas as pessoas ainda, né, quem tem condições e tem um plano de saúde, a maioria das pessoas ainda escolhem esse tipo de parto. Se você for ter o seu bebê numa rede pública, aí já é o contrário. Os médicos dão preferência ao parto normal. Ele tenta o parto normal até a última gota de energia da mulher. Só vai fazer a cesariana se não der mais jeito mesmo, se a mulher não estiver conseguindo ter o neném. Aí eles fazem a cesárea, tá? Mas do contrário, a mulher fica lá tentando o parto normal. Isso é para não gastar dinheiro, sei lá? Sim, com certeza, né? O parto normal ele dá menos trabalho. O médico praticamente não faz nada, ele só corta o cordão umbilical e tira a placenta, né? Tudo que está ali dentro, as estruturas que fazem parte da gestação. Ele não tem trabalho nenhum. Já na cesárea ele tem trabalho, né? Porque é uma cirurgia, então ele precisa de um anestesista, que é um médico específico, né? O anestesista não é qualquer pessoa, ele tem que saber direitinho o local que é dada a anestesia. Aí precisa do cirurgião, do ginecologista obstetra, aquele ginecologista que faz o parto, ele tem que ser ginecologista e ele tem que ser obstetra para poder operar. Aí ele tem que abrir a barriga, tirar o bebezinho, depois fechar tudo de novo. Então, isso dá trabalho e gasta, né? Gasta anestesia, gasta alguns materiais do hospital. Então, o parto normal não, é bem mais em conta, mais barato. Né? Antigamente, a gente até vê na televisão, em algumas novelas, antigamente as pessoas tinham o parto até em casa, né? O parto normal. Então, é bem mais prático, não gasta nada. Só ter uma tesoura para cortar o cordão umbilical e tá tudo certo. A mulher depois está novinha em folha, tá? Não sente dor nenhuma, só sente dor na hora. Certo? Professor, no parto normal, a mulher ela não pode ser dopada, né? Não pode, porque ela precisa fazer força. Então, pelo contrário, o que eles fazem? Eles dão um remedinho na veia, eles colocam no soro um remedinho, justamente para aumentar ainda mais a contração dela, né? Porque na hora que o neném quer nascer, a mulher sente algumas contrações, né? Que é tipo que uma força que o bebê faz dentro da barriga da mãe para poder sair.
Aí, pelo contrário, se dopar, ela não consegue sentir essa contração e nem consegue fazer força. Então, eles colocam um remedinho no soro para aumentar ainda mais essa contração que ela sente. Que aí, quando ela sente a contração, ela tem que fazer força junto com o bebê, porque o bebê está fazendo força e ela faz força também. Os dois juntos fazendo força, o bebê consegue nascer. Já na cesariana, não. A gente fica assim, meio... Toma anestesia, mas não é uma anestesia geral. A gente não dorme, não. Mas a gente fica assim, meio lenta. E da cintura para baixo, a gente não sente nada. Tá? A gente não sente. Quando eu tive a minha filha, eu tive parto cesariana. Aí, quando eu cheguei no quarto, né? Quando terminou a cirurgia, e que eu cheguei no quarto, eu fui de maca, aí lá no quarto eles te transferem da maca para a cama. Aí quando me colocaram na cama, colocaram uma sonda em mim por causa do xixi, né, da urina, que você não pode levantar naquelas primeiras horas. Aí coloca uma sonda com aquela bolsinha para colher a urina. Aí nisso que estavam colocando em mim, a enfermeira levantou a minha perna assim, para o alto, as duas pernas. Aí eu olhei aquilo, aí eu falei assim, ué, isso aqui é minha perna? Aí ela é. Aí eu falei, gente, eu não sente nada. Conclusão, a enfermeira me levantando a minha perna até em cima, e eu não conseguia sentir nada. Parecia que aquela perna ali não era minha. Então, é uma sensação, assim, bem estranha. E isso vai passando, né, com o passar das horas. Quando você acorda no dia seguinte, aí você já não tem mais efeito nenhum da anestesia. Aí você já consegue levantar, consegue caminhar devagar, porque você está cheia de ponto, né? Então, devagar, porque dói. Mas aí depois essas dores vão diminuindo, aí com uns 2 dias, 3 dias, você já está bem. Aí é só esperar mesmo para tirar os pontos. Tá? É mais ou menos assim que acontece. Bom, aí no último tracinho aí, ó, caracteriza-se pela saída do feto por uma abertura feita no abdômen, que é onde corta, tá? Que é onde vai ter o corte para o bebê sair. Pronto. E aí completamos tudo. Tá? Terminamos de corrigir essa página. Agora, nós vamos dar uma revisada nos métodos contraceptivos que a gente viu em programa de saúde e vamos discutir algumas perguntinhas. Vamos pensar em algumas perguntinhas que o livro cita aqui para a gente, tá? Então, nós vamos colocar agora na página 238. Daí, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, vocês podem comentar. Bom, na página 238, vem um texto falando sobre o planejamento familiar, tá? Então, em 1996, o governo, né, o governo federal, o presidente, ele estabeleceu uma lei para controlar o planejamento familiar, ou seja, para que as pessoas, né, tivessem a noção e planejassem a quantidade de filhos que gostariam de ter ao longo da sua vida, tá? Então, a gente sabe que o corpo da mulher, ele se prepara todo mês para uma possível gestação. Então, se ela não tiver cuidado, ela tem a possibilidade de engravidar quase todo ano, né? Que seria uma situação um pouco complicada. Como que a gente vai sustentar um monte de filho, né? Antigamente, não se existia todos esses métodos aqui, tá? Não tinha isso. Então, por isso que, por exemplo, na época da minha avó, da minha bisavó, as mulheres tinham muitos filhos,
porque não existiam métodos contraceptivos, tá? Com o passar dos anos, foi notando que precisava desses métodos para controlar justamente essa quantidade de filhos que as mulheres tinham. E aí já passou a ter uma redução nessa quantidade de filhos, tá? Eu não conhecia a minha bisavó, mas provavelmente a minha bisavó deve ter tido mais filhos do que a minha avó. Minha avó teve 3 filhas, mas na época da minha bisavó, ou da minha tataravó, de repente elas tiveram uma quantidade de filhos maior, né? Aí, conclusão, minha avó teve 3 filhas, aí a minha mãe só teve uma filha, só teve eu. Então, ó, já reduziu mais ainda, né? Então, hoje em dia, a gente tem esse planejamento familiar, ou pelo menos quase todas as pessoas pensam nisso, né? Ah, eu quero ter quantos filhos? Ah, eu posso ter quantos filhos? Né? Ah, eu só posso ter um, então eu vou me cuidar, vou usar algum método contraceptivo para que eu não tenha outros filhos. É mais ou menos assim que funciona. Aí, ó, ele pede para a gente pensar, o livro pede para a gente pensar como o termo sublinhado no texto pode ser relacionado com os métodos contraceptivos. Então, por que o planejamento familiar ele pode estar associado aos métodos contraceptivos? Alguém sabe me dizer? O que esses métodos contraceptivos favorecem ao planejamento familiar? O que esses métodos proporcionam no planejamento familiar? Alguém sabe me dizer? Prevenção à gravidez? Isso, né? Você consegue prevenir uma possível gravidez, tá? E aí, com isso, você reduz, né, a quantidade de filhos que você possa ter. Você consegue ter um controle. O planejamento familiar é um controle da quantidade de filhos que aquela família vai gerar, tá? Então, nós estudamos em programa de saúde que existem alguns métodos que eles servem tanto para prevenir a gravidez, quanto para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente vai chegar nelas daqui a pouco, e alguns que só conseguem prevenir essa gestação, né? A quantidade de filhos, né, que a pessoa tem, tá? Outro assunto que ele comenta aí é com relação ao aborto. Em alguns países, né, essa prática, a prática do aborto é autorizada, ela é liberada, tá? Em alguns países, os governos aceitam isso. Aqui no Brasil, né, como a maioria da população, ela vem da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela não aceita esse tipo de prática. E aí, aqui no Brasil, essa prática ela é proibida, ela é considerada um crime. Se você fizer, ou se o médico, né, responsável por você, né, seja seu médico, fizer esse tipo de prática, os dois estão cometendo crime, não é só a pessoa que está grávida, não. Quem responde é a pessoa que está grávida, no caso a mãe, e o médico, tá? Se descobrirem, e a clínica, né, também, porque nenhuma clínica está autorizada a fazer essa prática, tá? Então, os 3 podem responder: o dono da clínica, o médico e a futura mãe, tá? Porque aqui no Brasil não é permitido. Com exceção, não sei se vocês viram aí nos noticiários, né? Em caso de estupro. Nós tivemos essa semana uma menininha de 10 anos, né? Que sofreu
um estupro por uma pessoa familiar, aí sim, nesse caso, é autorizado, tá? Então, ela fez uma cesárea, né, para interromper o processo de gestação. Só nesse caso que é permitido. Do contrário, é proibido, tá? É ilegal aqui no Brasil, não pode. Agora, tem outros países que autorizam, tá? Aí, o governo autorizando, aí não tem problema nenhum, não é considerado crime, tá? Então, nessa página 238, ele também lança esse assunto para a gente pensar. E é um assunto, assim, bem pessoal, né? Porque algumas pessoas concordam, outras pessoas não. É um assunto bem delicado. Então, no Brasil, pode até a pessoa ter a sua própria opinião, mas ela tem que respeitar que é uma lei e não pode, tá? Se ela fizer, ela está sabendo que ela está não está respeitando uma lei, certo? Bom, aí da página 239 em diante, ele mostra para a gente os métodos que a gente viu em programa de saúde, tá? E aí ele coloca uma outra pergunta para a gente pensar, que eu já dei a resposta, né, anteriormente. Você acha que os métodos contraceptivos previnem apenas gravidez? A gente viu o programa de saúde que tem alguns métodos, e esse primeiro aí, que está na página 239, mostra isso, né? Que não previne só a gravidez, previne também as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, nós temos aí o preservativo. Eu mostrei para vocês na aula de programa de saúde apenas o masculino. Aí no nosso livro tem o feminino também, ó, que eu falei que era um parecido, mas era um pouco maior. Então, a gente tem aí o feminino também. Aí depois ele mostra, ó, como utilizar esse preservativo, como é colocado no corpo do homem, e na página 240, no corpo da mulher. Está mostrando os dois, tá? A utilização e a colocação também. Depois ele comenta sobre as pílulas anticoncepcionais, que eu falei para vocês que existem várias, né? São várias. Existem diversos laboratórios que fabricam esse tipo de pílula, de diversos tipos também. Tem em forma de comprimido, tem em forma de adesivo, tem em forma de injeção. Então, existem vários tipos, tá? Depois tem o diafragma, esse também eu cheguei a mostrar a vocês na aula de programa de saúde. Esse também só vai impedir a gravidez, tá? As doenças sexualmente transmissíveis ele não vai adiantar. O DIU, que eu falei para vocês que esse aqui, ele não é assim tão baratinho, né? Ele tem um valor razoável, um valor até um pouquinho caro, e a gente precisa ir num ginecologista para poder colocar ele. A gente não consegue colocar sozinho. Os outros a gente consegue. Esse da página 241, que é o DIU, dispositivo intrauterino, a gente não consegue colocar sozinho. Existem diversos tipos também, né? De acordo com o formato do útero da mulher. Então, esse aqui é apenas um tipo. E vai impedir que esse espermatozoide entre em contato, chegue lá nas tubas uterinas. Então, por isso que ele tem esse formatinho assim, igual uma anteninha, tá? Que é justamente para encaixar ali na tuba uterina, tá? Para impedir esse caminho. Na página 242, ele mostra, ó, o processo de ligamento de trompas, também pode ser chamado de laqueadura, e o de vasectomia, ó.
Esse eu não tinha mostrado para vocês o desenho em programa de saúde. Então, aqui a gente consegue ver, ó, aonde há o corte, né? No ligamento de trompas, esse corte é feito nas trompas, ó. Então, eles cortam e amarram, tá? Eles dão um pontinho ali. E na vasectomia, a mesma coisa, ó. Cortou o canal diferente e, ó, deu um nozinho ali. Tá? Nas duas pontinhas, ó, tem um pedacinho de ponto aí que dá pra gente visualizar, tá? Conclusão, cortando esse canal diferente e dando esse pontinho, o espermatozoide, ele não tem como sair do testículo e ir parar lá na uretra para poder sair pelo pênis. Ele fica bloqueado. Ele é produzido no testículo, mas ele não consegue passar, tá? Bom, na página 243, ele fala exatamente sobre esse processo de gravidez que a gente estava estudando, só que na adolescência, né? E aí, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre o sistema reprodutor, eu falei para vocês que o organismo de vocês, o corpo de vocês, ainda estava num estágio de amadurecimento, né? Ainda está em desenvolvimento, porque vocês estão no período da puberdade. Então, é esse período em que o corpo sofre transformações, modificações e começa a se preparar para a fase adulta. Só que ele não está totalmente preparado ainda. E aí eu comentei com vocês também que toda vez que uma adolescente fica grávida, né, de 12, 13, 14 anos, como esse corpo ainda está em preparação, ela pode sim correr riscos nessa gestação. E também pode gerar algum risco para o feto e depois para o bebê, tá? Por conta desse organismo ainda está em formação. Tá? Ele não está totalmente, o útero não está totalmente amadurecido ainda para isso, certo? Então, o livro também coloca esse texto para a gente pensar e analisar. Bom, aí, na página 244 e 245, fala um pouquinho sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, que alguns alunos, em algumas aulas anteriores, quando a gente estava lá no sistema nervoso, até faziam algumas perguntas com relação a essas doenças, né? Essa parte a gente não chegou a ver em programa de saúde, tá? E aí eu falei para vocês que quando a gente chegasse no sistema reprodutor, nós iríamos comentar sobre algumas, né? Pelo menos sobre as principais, porque são várias, tá? Se a gente for num posto de saúde, quando vocês forem num posto de saúde, vocês observem. Na parede do posto de saúde tem um monte de cartaz, geralmente falando de várias doenças sexualmente transmissíveis, tá? A pior delas, que não tem cura, tá? Existe tratamento, mas não uma cura ainda, é o HIV, que é essa primeira aí. O nome do vírus é HIV. E o nome da doença é AIDS, tá? De todas essas doenças sexualmente transmissíveis, a mais perigosa é essa, tá? E aí ele explica, ó, agente causador é o nome do vírus HIV, e os principais sintomas: prejuízo às defesas do organismo, tornando o indivíduo contaminado mais suscetível à doença. Ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, muita gente confunde isso, tá? Por quê? Às vezes a pessoa, ela pode ter o vírus dentro dela, ela pode ser portador do HIV, mas não desenvolver a doença. Então, ela tem o vírus, mas ela não tem a AIDS, ela não tem a doença.
Como que eu sei que ela não tem a doença? Porque ela não desenvolve os sintomas da doença. Então, ela só porta o vírus, que é mais perigoso ainda. Por quê? A pessoa que é portador do vírus, ela não desenvolve sintoma nenhum, ela pode transmitir esse vírus a outras pessoas, até mesmo sem saber. Aí é que está o perigo. Então, se uma pessoa que é portador do vírus HIV tem uma relação sexual sem o uso de preservativo, ela pode acabar passando, sem saber, sem querer, esse vírus para muitas pessoas, tá? Então, esse é o grande perigo do vírus HIV. Aí a gente tem, ó, a sífilis, que é Aline, provocada por uma bactéria, não é um vírus. Pode falar, Ana. não tem nenhum remédio que você use pra não passar? Não. O tratamento que tem para a AIDS já tem um tratamento, né? O tratamento que tem é para prolongar a vida desse portador. Então, ele sabe que ele tem esse vírus ele já está apresentando sintomas no corpo dele. Aí, o que se tem hoje? Uma combinação de medicamentos, que a gente chama até de coquetel, que é um conjunto, né? São vários remédios juntos, que ele toma ao longo da vida dele para prolongar o tempo de vida. Então, hoje no Brasil já existem pessoas que têm esse vírus dentro do corpo há 20 anos e continuam vivas, não morreram, tá? Por conta desse tratamento. Agora, se abandonar o tratamento, aí o corpo ele já fica fraco, novamente, porque esse vírus ele destrói as células de defesa do corpo, então o corpo ele fica fraco, fica debilitado, e os anticorpos não conseguem reagir a nenhum tipo de bactéria ou de vírus. Aí ele corre o risco de morrer, tá? Mas não tem ainda nada que consiga prevenir, né? Que a pessoa não transmita isso ou que ela fique curada de vez. Por enquanto, ainda não tem isso, tá? Eles já estudam isso há mais ou menos uns 40 anos, mas ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de cura, tá? E aí a sífilis, né? É também uma doença sexualmente transmissível, só que é por bactéria, tá? Então, a gente tem aí também alguns sintomas, ó. Pequena ferida na região genital, indolor e que não coça. Após algum tempo, a ferida tende a desaparecer sem deixar cicatriz, o que dá falsa impressão de cura. Aí também, o que acontece? As pessoas começam a transmitir essa bactéria também, essa doença sexualmente transmissível, porque acha que está curada, né? Mas não está, e aí acaba transmitindo para outras pessoas. Então, todas essas doenças, para a gente evitar o contato e a transmissão, a gente precisa utilizar o preservativo, porque o preservativo é o melhor método, tanto para contracepção, para você evitar a gravidez, quanto para você evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Um único método serve para duas coisas, e duas coisas importantes, né? Não ter uma gravidez numa hora indesejada e não ter contato com alguma doença sexualmente transmissível, tá? Depois ele cita a clamídia, que também é provocada por uma bactéria, ó, a bactéria, o nome científico dela está aí embaixo. Quais são os principais sintomas? Corrimento e ardor na vagina ou no pênis e dor durante as relações sexuais. Então, essa dá para identificar bem, porque sai um corrimento do órgão genital. Então, essa é bem fácil a identificação. E, por último, né, dentro dessas 4 que o livro citou, tem mais, tá? A gente tem aí a gonorreia, que também é provocada
por uma bactéria, tá? O livro não citou aí o HPV, né? Que vocês até agora tomam uma vacina contra ele, né? É um vírus também que pode causar câncer no colo do útero, tá? Então, também é um vírus que também é transmitido sexualmente. Aí, o que os cientistas fizeram? Conseguiram desenvolver uma vacina justamente para prevenir o contato desse vírus no corpo do ser humano. Então, tanto as meninas tomam, quanto os meninos, né? Os meninos, eles não vão desenvolver o câncer no colo do útero, porque eles não têm útero, mas se eles tiverem esse vírus, eles podem transmitir para uma mulher ou para uma menina, e aí sim a menina desenvolver esse tipo de câncer. Então, por isso que hoje em dia os dois tomam, porque aí não corre mais o risco de um passar para o outro. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Hoje vocês estão muito quietinhos. Estão com sono ainda, né? Bom, então, vou passar o dever de casa para a semana que vem. Para casa, páginas 246 e 247, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre isso que a gente comentou hoje, anota no livro aí mesmo. Se tiverem na hora de fazer o dever, achar alguma dúvida ou algum comentário, anota. Aí na semana que vem vocês me perguntam, tá? Vou só conferir aqui a presença de vocês, de quem eu não consegui marcar. Ana Clara, tá aí? Deixa eu só interromper a gravação aqui. Não está liberada ainda. Eles deram lá no próprio suíte como irregular. Ana Clara não, né? Tá certo.